Nós vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo sobre o livro Apocalipse de João. Essa é a terceira parte e nós paramos no capítulo 11. Nós estávamos falando sobre os 7 anjos que tocaram as 7 trombetas e nós paramos no capítulo 11, onde o 7º anjo tocou a 7ª trombeta. E nós vimos, o que é muito importante nós nos lembrarmos, que o livro Apocalipse, que foi escrito por João Evangelista na ilha de Patmos, em estado de desdobramento, de emancipação espiritual, em estado, na realidade, de êxtase espiritual, ele é dividido em 22 capítulos. Esse livro, então, ele possui 22 partes, 22 capítulos, e nós vamos lembrar que ele é o último livro da Bíblia. Estando no Novo Testamento, ele vem como último livro a compor a Bíblia após o livro Atos dos Apóstolos, que nós já estudamos. Nós vamos lembrar também que o Apocalipse, ele nos traz algumas revelações em relação ao desenvolvimento da história da humanidade. Então, nós estamos vendo, que João, ele trouxe ao mundo, a pedido de Jesus, a revelação da história da humanidade no decorrer da sua trajetória de progresso moral, de progresso espiritual. Então, o próprio livro Apocalipse, o próprio termo Apocalipse significa revelação, como nós já sabemos, e essas revelações vieram em forma de alertas, de apontamentos, de visões que João nos trouxe a pedido do Mestre para que nos servissem, para que essas coisas não tivessem que acontecer da pior maneira possível. E nós conseguimos encontrar, dentro da história da humanidade, esses apontamentos, tanto no contexto histórico, dos povos, das nações, do desenvolvimento da própria religião, do desenvolvimento das histórias, de algumas histórias, dos próprios apóstolos, primeiros cristãos, da formação da religião católica. Nós conseguimos pontuar tudo isso no decorrer dos fatos, das revelações trazidas por João, nesse sentido coletivo. Mas nós também conseguimos pontuar, colocar esses apontamentos, esses alertas e essas revelações dentro da nossa trajetória individual, da nossa história individual e da construção do nosso íntimo. E, ao mesmo tempo, num sentido mais amplo, num aspecto cósmico, onde nós vamos, através das revelações do Apocalipse, percebendo todo o desenvolvimento da trajetória de evolução moral e espiritual sob o impulso da lei do progresso, da lei de evolução, na trajetória da humanidade enquanto mundo, enquanto humanidade mesmo, com a progressão, o progresso do nosso mundo, nas diversas fases de evolução dentro do progresso da história, da progressão dos mundos, de mundos materiais, de mundos de provas e expiações, de mundos de regeneração e assim em diante, e o acompanhamento da humanidade nesse amadurecimento moral e espiritual. Então, a gente tem todos os apontamentos do Apocalipse no sentido íntimo, numa visão íntima, intimista, numa visão coletiva e numa visão cósmica. E nós temos que entender esses 3 aspectos sempre para que a gente consiga acompanhar o que João quis nos dizer. Ao mesmo tempo, nós vamos ver que as revelações trazidas, elas não são necessariamente lineares. Elas muitas vezes, em visões trazidas mais à frente, elas vêm reforçar ou fazer referência a pontos que já haviam sido identificados e que vêm fazer com que os processos sejam retomados ou se fortaleçam ou se reforcem, e para que a gente consiga perceber essa contextualização cósmica dos acontecimentos. Não há uma única interpretação sobre cada ponto, e sim essa interpretação se projeta nesses 3 âmbitos em que a gente comentou, tá bom? Para nós começarmos a entender melhor
tudo isso, nós vamos pegar, a partir de agora, o capítulo 12, do capítulo 12 em diante. E para nós entendermos o que fala o capítulo 12, termos essa introdução e podermos depois discutir tudo aquilo que vem adiante, eu vou colocar para nós assistirmos uma animação com o texto literal mesmo do livro Apocalipse, desse capítulo 12, para a gente se contextualizar e poder então dar continuidade. Vamos assistir? Aí nós vamos ouvir e depois vamos entender melhor. Apocalipse, capítulo 12. Então apareceu no céu um grande e misterioso sinal. Era uma mulher. O seu vestido era o sol. Debaixo dos seus pés estava a lua. E ela usava na cabeça uma coroa que tinha 12 estrelas. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto. E apareceu no céu outro sinal. Era um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e com uma coroa em cada cabeça. Com a cauda ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e as jogou sobre a terra. Depois parou diante da mulher grávida, a fim de comer a criança logo que ela nascesse. Então a mulher deu à luz um filho, que governará todas as nações com uma barra de ferro. Mas a criança foi tirada e levada para perto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Ali, ela será sustentada durante 1260 dias. Depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com seus anjos. Mas o dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra, e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Então ouvi uma voz forte no céu que dizia: Agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Portanto, ó céu e todos vocês que vivem nele, alegrem-se. Mas, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Quando o dragão viu que tinha sido jogado sobre a terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. Porém, a mulher recebeu as 2 asas de uma grande águia,
para poder voar para o seu lugar no deserto, onde ela será sustentada durante 3 anos e meio, livre do ataque do dragão. Então, o dragão lançou água da sua boca, como se fosse um rio atrás da mulher, para que ela fosse arrastada pelas águas. Mas a terra ajudou a mulher, pois a própria terra abriu a boca e engoliu a água que tinha saído da boca do dragão. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. E o dragão ficou de pé na praia. Muito bem. Então, com o capítulo 12, a gente começa falando sobre o surgimento de 2 grandes figuras no céu, dois sinais do céu, o dragão e a mulher. O dragão e a mulher são símbolos que agora, a partir desse momento, vão fazer parte do contexto de toda a trajetória do desenvolvimento das revelações. E nós vamos ver que são 2 sinais muito importantes que surgem trazendo um significado muito profundo. Então, a mulher e o dragão são 2 sinais do céu. Entre um e outro existe uma batalha, uma luta. Nós vamos entender tudo isso. Então, surge a mulher que é vestida de sol e com os pés sobre a lua. Então, essa mulher vestida de sol e com os pés sobre a lua nos mostra, tem um significado importante porque nos mostra, simboliza a condução da natureza, das leis naturais, para todo o processo que estava se desenvolvendo no planeta Terra. Então, nós vamos ter em mente que tudo aquilo que se desenvolveu, que aconteceu na história da humanidade, no desenvolvimento do progresso da humanidade, estava sob a lei natural do progresso da evolução. E nós passamos pelas etapas, pelas fases, pelos acontecimentos, pelos erros, pelas consequências, que eram naturais ao nosso nível evolutivo, ao nível evolutivo da Terra. Então, foi um processo que, de uma certa forma, apesar de todos os desvios, de tudo aquilo que nós percebemos que não foi condizente com o que deveria ser, mas estava dentro da trajetória aguardada, esperada, de um povo, de uma humanidade que ainda estava e agora está menos, mas ainda está bastante crua dentro dos ensinamentos morais, dentro da sua evolução moral na direção de Deus. Então, essa mulher vestida de sol e com os pés sobre a lua mostra bem. Essa simbologia mostra bem a relação com as leis naturais, com o processo natural de evolução da humanidade. E essa mulher, ela surge no texto grávida e com dores do parto. Então, ela estava grávida e ela grita sentindo dores do parto. Isso é uma simbologia muito importante também para nós entendermos. Então, pegando aquilo que eu falei no comecinho, nós temos a contextualização pontual do íntimo de cada um, nós temos a contextualização coletiva e temos a contextualização cósmica de todas as simbologias e de tudo que é colocado dentro do Apocalipse. Então, nós vemos que surge uma luta entre o dragão e a mulher. A mulher, num primeiro momento, ela vai simbolizar para nós a evolução moral. Ela vai nos mostrar a necessidade, ela vem como símbolo da necessidade do crescimento, do burilamento, da evolução moral da humanidade. E o dragão vem como um símbolo de toda a ignorância moral, de toda
a revolta, a rebeldia de nós, espíritos humanos, perante a evolução, a necessidade da nossa evolução moral. Então, toda a luta, tudo aquilo que surge com a vinda, com a presença desse dragão, diz respeito a essa luta íntima e coletiva, e que se torna cósmica, porque requer todo um processo lento de um mundo de material para um mundo de provas e expiações, para até chegar num período de transição planetária e depois entrar num período de regeneração. Então, esse dragão ele vai representar esses três aspectos, da luta íntima, da luta coletiva e da luta cósmica, nas dificuldades devido à nossa ignorância moral, devido à nossa rebeldia moral, espiritual, de nós aceitarmos e assimilarmos essa evolução moral tão necessária que é trazida pela mulher. Então, nós podemos dizer que, pontualmente, essa mulher ela estaria representando Maria em parto, dando à luz a Jesus, que representa o quê? A boa nova, o evangelho vivo, as leis de Deus vivas no nosso planeta, aqui no seio da humanidade. Então, essa mulher, nesse instante, ela pode representar Maria, e o evangelho, Jesus, parindo o evangelho, parindo Jesus. Mas se nós formos observar, ela também representa essa luta íntima, e o dragão representa essa ignorância moral, então representa essa luta íntima entre a mulher, que é o desejo de evolução, a necessidade de evolução, e a luta com a nossa ignorância moral. E esse dragão vermelho, ele vem e ele se posiciona de forma a comer a criança ao nascer. Então, o que é comer a criança ao nascer? Nós podemos entender isso pontualmente também e espiritualmente, intimamente, tá? Então, esse desejo de comer a criança ao nascer é referente à tentativa, toda a tentativa de acabar com Jesus, de engolir Jesus, ou seja, toda a investida que houve, tanto espiritual quanto física, de se acabar com Jesus, de se impedir que o evangelho viesse à terra. Então, toda a perseguição contra Jesus, a sua morte, depois toda a perseguição contra os cristãos que lhe deram a continuidade através dos apóstolos, e o decorrer, né, do processo do cristianismo e a tomada da religião pelo ser humano para si, da doutrina do mestre pelo ser humano, para transformar numa doutrina humana, numa doutrina cristã, ou numa doutrina que não fosse mais cristã, mas que fosse uma doutrina da terra, dos seres humanos. Então, nós vemos que toda essa tentativa seria para impedir realmente que o evangelho viesse à terra, nesse sentido, mais pontual, né? Ao mesmo tempo, nós vemos que esse dragão vermelho, querer comer a criança ao nascer, também representa a nossa luta íntima, a nossa rebeldia íntima, as nossas dificuldades, os nossos entraves, os nossos vícios, os nossos defeitos, lutando contra tudo aquilo que a doutrina de Jesus vem nos ensinar. Então, nós temos em nós, vamos dizer, né, um dragão vermelho que quer comer essa criança que quer nascer dentro da gente, ou seja, nós temos todas as nossas dificuldades morais e espirituais que vêm tentando aniquilar em nós o nosso desejo, a nossa vontade de deixar nascer em nós o evangelho de Jesus e de conseguir caminhar dentro da moral e dos ensinamentos que Jesus nos ensinou, que o seu evangelho vivifica aqui no seio da humanidade. Então, nós temos aí essa representação, essa luta entre a mulher e o dragão, que é sempre nesse sentido, tanto é histórica,
depois com a perseguição dos próprios cristãos, a perseguição que foi desenvolvida por Nero, que culpou os cristãos pelo incêndio de Roma, e do imperador Domiciano, que começou a perseguir de maneira muito intensa os cristãos, os apóstolos. A gente vê toda essa trajetória representada nessa tentativa do dragão comer a criança, mas nós também vemos nessa dificuldade moral que nós temos de dar vazão a todo esse a toda essa transformação, a toda essa reforma íntima que nós precisamos desenvolver para que a gente possa então seguir nessa trajetória e fazer essa caminhada. Nós vemos também que na história, né, no texto, diz que a mulher deu à luz a um filho, queria governar as nações com barra de ferro, e que logo depois que ela deu à luz, esse filho foi arrebatado para ir ficar com Deus. Então, o que significa isso também? Esse filho governará com barra de ferro. Nós percebemos que logo que essa criança é arrebatada para morar com Deus, nós podemos pegar no sentido pontual. Jesus nasce, traz o evangelho, vive o seu tempo na terra, é crucificado e depois se desmaterializa e passa a acompanhar o planeta Terra novamente apenas do mundo espiritual. Então é essa levada para perto de Deus. E a partir desse momento, Jesus nos deixou a sua luz, nos deixou a sua mensagem, seu evangelho, mas esse evangelho, ele vai governar com barra de ferro as nações. Por quê? Porque, na verdade, a gente vê também que assim que o filho é arrebatado para o céu, a mulher foge para o deserto, onde permanece por 1260 dias. Ou seja, a gente percebe que assim que o evangelho é implementado na terra, e não há mais o seu líder encarnado, e os primeiros cristãos também vão sendo dizimados, essa fuga da mulher para o deserto, a mulher aí já deixa de representar Maria, já deixa de representar a religiosidade, no sentido da nossa busca moral, da nossa evolução moral, e passa a representar a religião. E essa religião, ela foge para o deserto, onde haveria sido preparado para ela, que ela reinasse durante 1260 dias, ou seja, 1260 anos, ou por um período de tempo determinado, em que essa mulher se transformou no símbolo da religião, e a religião, fugindo à essência desse que já tinha sido arrebatado ao céu, ou seja, fugindo à essência do evangelho trazido por Jesus, fugiu para o deserto, fugiu para onde não havia uma estrutura pura para poder dar continuidade, e lá ela permaneceu reinando durante o tempo que lhe foi concedido, ou seja, pelo tempo que era necessário para que, através das lutas, através das dificuldades morais, através das reencarnações, da lei de ação e reação, causa e efeito, houvesse um amadurecimento para que tudo isso pudesse se modificar e chegasse o tempo do advento do Espírito de verdade, da doutrina espírita. Então, quando a gente pega essa fuga para o deserto e essa passagem que diz que o filho vai governar com barra de ferro, essa barra de ferro representa o quê? Representa essas dificuldades e a maneira como, ao apoderar-se do evangelho do mestre, transformá-lo, modelá-lo para aquilo que era do interesse dos homens, as nações começassem a ser governadas, e começaram, e foi assim que aconteceu, porque os próprios imperadores e reis eram dominados pela religião, a serem conduzidos com barra de ferro, ou seja, aquela religião opressora, punitiva, perseguidora, que estava realmente
oprimindo a humanidade dentro das suas colocações e do seu domínio. Aí fala também sobre a guerra no céu. E a gente vê que há guerra entre os anjos e o dragão. Os anjos do céu, os anjos do dragão, o dragão e o dragão guerreando com os seus próprios anjos. Aí também tem algumas coisas importantes da gente lembrar, né? Na verdade, antes do dragão, lá no comecinho, quando fala que o dragão ele foi para a terra, ele bate com a cauda nas estrelas, numa terça parte das estrelas, e lança essas estrelas todas para a terra. Quando a gente entra nessa parte da guerra no céu, a gente vê que o dragão entra em luta com os anjos e que ele perde. E que vencido, ele também lutava com seus próprios anjos, e aí ele é lançado na terra, e os seus anjos também são lançados na terra. Aí nós vamos lembrar daquelas colocações que nós já fizemos anteriormente, reforçando aquilo que foi dito. Nós já vimos que houve todo um processo de limpeza atmosférica no nosso planeta, atmosférica no sentido vibratório, psíquico e espiritual, para que Jesus pudesse encarnar e trazer a mensagem da mulher e a mensagem do Evangelho ao nosso mundo. A religiosidade, a espiritualidade, a evolução moral e o Evangelho para o nosso mundo. Então, esse período de higienização dessa atmosfera, de purificação, de amenização, melhor dizendo, né, fez com que uma grande parte dos espíritos, aquela gama de espíritos muito arraigados ao mal, espíritos malévolos mesmo, não só ignorantes, mas arraigados ao mal, tivessem um direcionamento, um isolamento nessa cidade, que ficava no mundo espiritual, onde eles ficaram realmente retidos, contidos, e essa cruzada, ela era chamada assim por ter a forma de uma cruz, e em cada uma das suas pontas ter um reinado diferente, com um rei e um imediato diferente. Tanto que a gente já viu lá atrás que, com o passar dos 1000 anos programados após a mensagem do Cristo ter sido trazido à Terra, com o passar, e esse primeiro momento, né, de consolidação, com o passar de 1000 anos, então esses anjos, ou seja, esses espíritos que foram contidos nessas cidades, começaram a reencarnar em massa. E aí eles foram vindo para cá e seus líderes também. Tanto é que a gente comentou que Pedro Eremita, Gengis Khan, o Hitler e o Torquemada, que foi um inquisidor, eles todos eram dessa cidade, eram os líderes dessa cidade, ou seus imediatos, e acabaram trazendo uma fustigação, dor, pranto e ranger de dentes aqui para a Terra, junto com aqueles que o seguiram, que acreditavam nele, que compartilhavam dos mesmos ideais. Então, essa terça parte das estrelas do céu que foram lançadas pelo dragão à Terra representa a vinda desses anjos, desses espíritos. Anjos eu falo por causa do texto, né? Mas desses espíritos que estavam aí aprisionados, e a besta não. A besta ainda não. O dragão não representa um espírito, o dragão representa essa fúria, representa essa ignorância, essa tendência à maldade, a tentativa mesmo de disseminar tudo aquilo que é pesado, que não é bom, que é negativo, tá? Então, essa fúria, essa condição inferior é o que fez com que esses espíritos se lançassem à Terra. Então, o dragão vencido significa esse período de isolamento em que realmente se tomaram todas as medidas para que Jesus pudesse vir à Terra, plantar, semear a sua semente e trazer a sua luz, porque Jesus falava que ele era, e ele é, a luz do mundo. E depois desse período, ou seja, seria a representação dessa luta onde o dragão é vencido. Após esse período, esses espíritos são lançados pelo dragão de volta à Terra, porque eles perderam, então ele é lançado à Terra e os espíritos que o seguiam junto.
E eles faziam guerra entre eles. E a gente já sabe que na própria cidade espiritual da Cruzada havia guerras entre as 4 facções. Então tudo isso está representado nessa alegoria da guerra no céu, do dragão vencido, a luta entre os anjos e eles sendo lançados à terra. Aí nós vemos o quê? Aqui eu já falei, né, que essas reencarnações que se deram em massa no decorrer depois desses primeiros 1000 anos da existência do cristianismo na Terra, elas intensificaram esse processo de dificuldade e de implementação de guerras e de tantas outras coisas pelas quais a humanidade passou e está passando. E então a gente vê que os espíritos serem lançados à Terra, além de representar essa reencarnação desses espíritos, também representa essas paixões, esses sentimentos inferiores que travam a batalha entre o espírito na sua intimidade e o Evangelho de Jesus. Então essa guerra no céu, ela é essa representação cósmica, né, e coletiva, mas ela também representa essa guerra neste céu aqui, ó, no céu do nosso coração, do nosso íntimo, do nosso espírito, em que nós também vamos batalhando, travando essa batalha entre o Evangelho de Jesus e os nossos interesses íntimos e a nossa construção íntima e aquilo que nós somos, que nós fizemos de nós, aquilo que nós queremos fazer, que gostaríamos que fosse diferente. Há toda uma conjunção aí de ideias a serem refletidas. Também fala da vitória do céu, que aí então os espíritos começam a dar graças pela vitória que aconteceu. Por que vitória? Porque houve todo esse planejamento, né, para a vinda de Jesus, para a implantação do Evangelho no planeta Terra. Houve toda essa organização para que viesse o quê? A segunda revelação, que é Jesus, que veio trazer o amor de Deus, Deus como Pai e como amor, e o caminho, a verdade e a vida a ser seguido para que nós consigamos alcançar esse Deus, ou seja, para que nós consigamos realizar a nossa evolução moral e espiritual. Então essa vitória no céu, ela representa isso, esse período, porque apesar de depois desse tempo, esses espíritos terem sido soltos, e apesar de toda essa trajetória e que a religião sofreu, incutiu deturpações na essência do que Jesus nos deixou, tudo isso fez parte de um processo, né? Mas esse momento de implantação foi uma vitória, porque Jesus pôde vir e aquilo que ele semeou está vivo na humanidade até hoje e cada vez vai aflorar mais e vai fazer a humanidade crescer mais. E intimamente, a vitória do céu representa todo espírito, individualmente falando, que também batalha pela sua evolução e que encarnação a encarnação vai se aprimorando, vai se modificando, vai se transformando e vai conseguindo conquistar cada um dos degraus dessa evolução, desse crescimento moral. Então, no texto, diz assim, e ouvi, o João diz, né? E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, olha só, ele fala que aqueles que estão no céu, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Ou seja, aqueles espíritos que já estavam numa condição de evolução maior, venceram pela sua melhora íntima, né? Por todo esse processo que foi vivenciado. E ele fala também que eles não amaram as suas vidas até a morte. Significa o quê? O valorizar mais a vida espiritual do que a vida física.
as coisas do espírito do que as coisas mundanas, as coisas materiais, que é aquilo que a gente aprende na doutrina espírita. A matéria, ela tem que ser usada para que a gente possa viver com dignidade e como ferramenta para a nossa construção íntima no crescimento moral e espiritual. Mas o espírito é o que verdadeiramente importa. É ele que a gente tem que enriquecer e não o nosso corpo. Nós temos que nos enriquecer de valores nobres e não de coisas materiais. Então, esses espíritos que não amaram as suas vidas até a morte são os mártires. São aqueles que, ao invés de cuidar de si no sentido egoísta, aliás, falando, se predispuseram a auxiliar o próximo, a servir ao próximo, a abrir mão de muitos do seu orgulho, da sua vaidade, da sua cupidez, para estar se dedicando ao testemunho do Evangelho. E aí fala, ai dos que habitam na terra e no mar. E fala do pouco tempo que o diabo, né, que é a representação de toda essa dificuldade da humanidade de se transformar, e desses espíritos, da presença desses espíritos mais inferiorizados aqui na terra, vivenciando aqui na terra. Então, quando ele fala sobre habitar a terra e o mar, também existe um significado importante. Então, esse pouco tempo a que se refere é bem esse período de transição planetária e do remanejamento espiritual que a gente falou. Agora, essa alegoria do céu, da terra e do mar tem uma representação importante. O que é o céu? O céu representa aqueles espíritos que já realizaram a sua reforma íntima e têm os seus méritos evolutivos. Então, viver no céu é estar em paz, é estar com a consciência tranquila, é estar trabalhando para a sua construção íntima. E viver na terra e no mar? A terra e o mar são representativos de tudo aquilo que vem do mundo. Então, são aqueles espíritos que ainda se deixam vencer pelos defeitos, pelos vícios morais, pelo seu baixo teor e vibração psíquica, e estão afastados das verdades espirituais. Então, ai desses. Por quê? Porque ainda estão renitentes nos erros, ainda estão combatendo com o dragão contra a mulher, e ainda tem um caminho muito grande, muitas expiações, muitas provas a serem passadas. Depois nós temos também a perseguição do dragão à mulher. Tudo dentro do capítulo 12. Olha como é profundo. Estudar o Apocalipse é uma coisa que não dá para fazer em 1, 2 dias, né? Na perseguição do dragão à mulher, nós vemos, no sentido coletivo, que se refere aos caminhos e investidas sobre a religião e a religiosidade no decorrer da história do cristianismo e do próprio catolicismo. Então, o dragão perseguiu a mulher. No começo, a mulher representava a religiosidade, a evolução moral e espiritual, a vinda do Cristo e do Evangelho à Terra. Então, houve essa perseguição do dragão, foi toda essa perseguição para que isso não fosse feito, não vingasse. Né? Por quê? Porque a gente sabe que tanto o mundo espiritual quanto o mundo físico se compõem desses espíritos que lutam contra a evolução do planeta Terra. Então, houve investidas dos dois lados, de encarnados e desencarnados, organizados entre si, nos processos obsessivos e de sintonia vibratória e moral, para que tudo isso fosse combatido. Então, no sentido coletivo, é isso. E na perseguição do dragão à mulher no sentido íntimo, nós vemos também as nossas obsessões particulares, nós vemos as dificuldades que se despertam em nós quando nós tentamos voltar a nossa vida para o lado do bem, voltar a nossa vida para a questão da religiosidade, para a nossa evolução, para o nosso amadurecimento. Por quê? Porque aí todos aqueles que estão espiritualmente contra nós, por causa dos nossos erros e débitos do passado, acabam se lançando também na tentativa de nos impedir. Aí diz assim no texto: e a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Olha que interessante, a serpente, que é o dragão, né, lançou água como um rio, para arrebatar a mulher. Isso significa, no sentido
coletivo que as pessoas, os seres humanos, junto, mancomunados, vamos dizer, com a espiritualidade inferior, fizeram de tudo para trazer para si, tomar para si a religião, a religiosidade, esse esclarecimento, o evangelho, para poder arrebatá-la e tomar conta dela, né, dominá-la, que no final aconteceu. No sentido íntimo, nós vemos que essa corrente, ela significa o nosso conteúdo íntimo, a nossa sintonia vibratória. Então, esse dragão, que são as nossas dificuldades e os espíritos que estão atrelados a nós por nossa trajetória evolutiva e que não querem a nossa evolução, também tentam potencializar em nós, porque é tudo aquilo que nós já trazemos e que é potencializado, através da nossa sintonia vibratória, para que nós entremos também nesse arrebatamento, ou seja, para que nós não sejamos engolidos por essa água, né, sufocados por essa água, e não consigamos evoluir, não consigamos nos transformar, nos modificar. Então, existem muitos significados. Jesus não falou para Nicodemos que para nós nascermos de novo, nós temos que ser, para que nós possamos nascer de novo, nós temos que nascer da água e do Espírito. Da água é voltar à origem. Voltar à origem significa vivenciar o Evangelho na sua essência. Então, isso é muito importante para que nasçamos em espírito também. Quando fala da mulher que foge, ela pega 2 asas, né? Ela recebe 2 asas de águia e foge quando o dragão vai persegui-la, antes dele lançar a água, a mulher ganha 2 asas e foge. Então, nós vemos aí 2 significados. No primeiro, é a tentativa de implantar a doutrina do Cristo na Terra. Então, nesse primeiro momento da fuga da mulher com as asas, toda a luta, toda a batalha que houve para que o evangelho não morresse com Jesus, para que o evangelho pudesse realmente sobreviver a toda essa trajetória de perseguição. E no segundo momento, representa esses primeiros enfrentamentos com a religião humana. Então, representa todo o período de trevas, de luta e de tentativa de despertamento que vem lá na frente com a vinda da reforma, da contra-reforma e todo esse período que a gente vai comentar mais daqui a pouquinho. Aí a água é lançada pela boca do dragão. Tem 2 também interpretações aí. A tentativa, né? Num primeiro momento, a tentativa, essa água é a tentativa de se dominar a religião nascente, de se dominar a doutrina de Jesus. E num segundo momento, o domínio faz referência ao domínio para retorno à origem do catolicismo. Eu estava falando da reforma e da Inquisição, então, no comecinho da história, tentando dominar, tomar para si a religião, a doutrina do cristianismo puro, né, essencial. E no segundo momento, dentro dessa trajetória da história, é a tentativa da Igreja Católica de dominar e de trazer para si, para a origem do catolicismo e não do cristianismo, aqueles que estavam combatendo a religião católica por meio da reforma. E aí vem a contra-reforma, que foi a ação da igreja para reprimir aqueles que estavam tentando, com o protestantismo, transformar a religião de alguma maneira, porque a partir daí é que começa a disseminar, né, novas possibilidades da religião ir se transformando, tá? E aí surge a Inquisição e todos aqueles processos que nós já dissemos. Então, essa água lançada pelo dragão é domínio, em diferentes aspectos e momentos, mas é o domínio, a tentativa do domínio do dragão, dessa representação dos interesses mundanos sobre as coisas do mundo espiritual, sobre as coisas da espiritualidade íntima, da religiosidade, essa tentativa de domínio, tá? E a terra dragando a água, porque o dragão, ele lança a água
e a terra draga até que a água some. Então, o que significa isso? É o processo de evolução da humanidade, é o momento de amadurecimento da humanidade. Tudo está sob o domínio das leis da natureza física e da natureza espiritual. Então, tudo que acontece na Terra está sob a condução de Deus e de Jesus, que é o nosso governador planetário. Então, tudo que aconteceu foi permitido porque era necessário. Se não fosse nesse processo, tanto no nosso sentido íntimo, quanto no processo da história e da própria religião se desenvolvendo dentro do que Jesus nos trouxe, então nós não conseguiríamos hoje estar aptos e preparados para compreendermos a doutrina espírita e para podermos ter essa ligação com o mundo espiritual e compreender que a vida é muito mais do que isso aqui que nós vivemos aqui na Terra. Então, essa terra dragando a água é a busca pela volta às origens do cristianismo por meio do Consolador prometido por Jesus. Então, nós vemos ainda dentro desse trecho que quando o dragão percebe que a mulher fugiu, ele vai combater os descendentes da mulher. E aí a gente vê, né, que quando a religião já não está mais sob total domínio, a Igreja Católica ela vai perseguir os hereges, as novas doutrinas, as tentativas de transformação, tanto que também depois com o surgimento do iluminismo, vem toda uma tentativa de não permitir que isso aconteça, até que há o rompimento, né, do ser humano com essa opressão toda, para tentar conduzir-se pela razão, pela transformação. E quando surge a doutrina espírita, também há um combate muito grande contra a doutrina. E espiritualmente falando, esse combate contra os descendentes da mulher é bem isso. Os descendentes da mulher são aqueles espíritos que já estão no caminho da sua evolução moral e espiritual. E quantos que, ao se proporem a fazer o bem, a se proporem a se transformar, a se proporem a serem corretos e a se voltarem às verdades espirituais, não sofrem perseguição tanto por parte dos encarnados, dentro da família, fora da família, quanto por parte dos espíritos que estão contrários a toda essa ação no crescimento humano. Então, nós vemos que tudo isso está contextualizado dentro do texto do capítulo 12. Agora nós vamos assistir a parte que fala sobre o capítulo 13. Eu só vou colocar mais esse vídeo, depois eu não vou mais colocar as animações, tá? É que eu acho que essas duas partes são importantes da gente entender por meio da visualização. Eu acho que facilita bastante. Vamos. Apocalipse, capítulo 13. Depois vi um monstro que subia do mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres, e nomes que eram blasfêmias escritos nas cabeças. O monstro que vi parecia um leopardo. Os seus pés eram como os de um urso, e a sua boca era como a de um leão. E ao monstro o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Todos adoravam o dragão porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. E ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Ele começou a blasfemar contra Deus,
contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isto. Quem tem de ser preso será preso. Quem tem de ser morto pela espada será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres parecidos com os de um carneiro, mas falava como um dragão. Usava toda a autoridade do primeiro monstro na sua presença. Forçava a terra e todos os que moram nela a adorarem o primeiro monstro, aquele cuja ferida mortal havia sido curada. Esse segundo monstro fez coisas espantosas. Fez com que caísse fogo do céu sobre a terra, na presença de todas as pessoas. E enganou todos os povos da terra, por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem em honra ao outro monstro, que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro, para que ela pudesse falar e matar todos os que não a adorassem. Ele obrigou todas as pessoas, importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome do monstro ou o número do nome dele. E isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. O seu número é 666. Essa passagem é bem interessante no capítulo 13, porque nele surgem 2 representações também, que as pessoas que estudam o Apocalipse tentam fazer associações com, principalmente a segunda besta, né, com algum ser humano, com alguma representação, com algum representante humano. E na realidade, essas 2 bestas que surgem no capítulo 13, elas vêm trazer significados muito além do que apenas uma representação. Tanto a besta que emergiu do mar, quanto a besta que subiu da terra, que são os 2 monstros, né, o primeiro e o segundo que surgem, eles estão aí nos mostrando
que nós estamos em meio às ilusões do mundo, que nós estamos em meio aos erros que a materialidade nos possibilita, nos coloca, né? Então, quanto mais nós nos deixamos iludir pelo materialismo, mais nós estamos sendo enganados pelas bestas, conduzidos pelas bestas. Então, essas bestas, elas estão aí nos colocando, nos deixando à mercê da lei de ação e reação e a lei de progresso. Então, um trechinho desse capítulo diz assim: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que com a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, nesse trechinho tem duas coisas importantes. Primeiro trecho fala sobre a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, de maneira clara. Ou seja, no decorrer da nossa evolução, das nossas encarnações, nós vamos plantando e vamos semeando, colhendo os frutos daquilo que a gente semeou. E quando fala sobre a paciência e a fé dos santos, também se refere ao discernimento que a gente tem que ter, que o fato de uma pessoa ter se tornado boa, já ter uma certa evolução em determinado momento, em determinada encarnação, não significa que ela não vai mais sofrer, que ela está protegida e acima de todos os sofrimentos do mundo e que ela não vai sofrer nenhum tipo de investida física ou espiritual, nem ficar doente. Não é assim que funciona. Por quê? Porque por mais que nós estejamos melhorados agora, atualmente, nós trazemos toda uma história, uma bagagem, uma trajetória evolutiva que está repleta de débitos, repleta de erros, repleta de necessidades de transformação. Então, o que acontece? A nossa consciência nos cobra. Não é Deus quem nos cobra, não é Jesus quem nos cobra, nós nos cobramos. Para que nós evoluamos, nós precisamos nos sentir leves. Para alçar voo, nós não podemos estar pesados. Então, para que nós possamos nos sentir leves e alçar voos cada vez mais alto, mais longe, nós precisamos nos libertar daquilo que nós carregamos a mais nessa nossa bagagem. Ou seja, os nossos remorsos, os nossos arrependimentos, as nossas culpas, as tristezas, aqueles que nós deixamos para trás no atropelo dos nossos interesses e desenganos do mundo. Então, todas as provas pelas quais nós passamos no decorrer da nossa vida, mesmo quando a gente fala assim, não, mas tal pessoa é tão boa, por que ela ainda está sofrendo? Por que ela está passando por tal coisa? Tudo isso está dentro da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação, das nossas provas e dos nossos testemunhos, porque durante tanto tempo, infelizmente, nós ajudamos o mundo a se tornar o que ele se tornou. Agora, durante muito tempo, a gente tem que dar a nossa parte, o nosso cadinho de participação para a implementação do bem e para que realmente haja essa transformação. Isso é papel de todos nós. Então, na Terra não existe ninguém que não tenha nada para ser resgatado, que não tenha nada para ser purificado, e isso está na trajetória de todos nós. Por isso que a paciência e a fé dos santos, como diz João, é essa perseverança, esse entendimento, essa compreensão de que as provas da vida fazem parte, não do que nós somos agora, mas do nosso cósmico, no sentido de toda a nossa evolução, do que foi, do que está sendo e do que está por vir. Então, o que nós passamos nos burila para o futuro e, ao mesmo tempo, nos liberta do nosso passado e nos educa no nosso presente. É assim que funciona. Então, a besta que emergiu do mar e a besta que subiu da terra, elas se referem à figura dos líderes religiosos e dos líderes políticos e de todos os demais líderes que desvirtuam a humanidade,
através dessas lideranças. Então a gente vê a corrupção, né? A gente vê a ganância, a gente vê a deturpação moral, a gente vê a condução dos ideais de maneira deturpada, alterada, modificada, e a gente também se deixa levar por tudo isso. A humanidade se deixa levar. A humanidade elege os seus líderes e a humanidade se deixa levar por esses líderes, ou seja, uma consonância vibratória. Nós não somos vítimas, nós somos coparticipantes de toda a trajetória. Então, tudo isso é essa lei de ação e reação em ação aqui entre nós, vivamente, para a gente sentir na carne, né? E que também vai possibilitando o nosso progresso, porque é através do erro que a gente cresce, que a gente amadurece, que a gente transforma. Então, essas bestas, elas representam o materialismo cético, esse materialismo, esse apego material que desvirtua a moralidade, que desvirtua os fins enobrecidos da existência. Então, tudo aquilo que é falado pela besta, todas as blasfêmias que ela diz, todas as suas... vão representar o quê? Todas as guerras que nós travamos, todas as lutas, todas as batalhas por conquistas, todos os preconceitos, tudo isso é o que realmente trava a nossa evolução. Tudo isso é o que realmente nos faz estar ainda arraigados a esse mundo da maneira como ele é. Nós somos tão apegados à matéria que nós nos esquecemos dos valores morais do Cristo. Todas as guerras que aconteceram são lutas por bens materiais. Todos os preconceitos são batalhas nossas com o mundo por sentimentos mesquinhos. A guerra entre as religiões, os preconceitos entre as religiões, as discriminações que existem, o achar que um é melhor do que o outro, são falta de discernimento moral, de discernimento do ser consigo e com o mundo, né? Na realidade é bem isso. Então, todas essas coisas nos desvirtuam mesmo da moralidade ensinada por Jesus, dos valores enobrecidos que nós deveríamos cultivar em nós, para a nossa existência. Então, a besta, ela é essa representação, ela emerge do mar e ela emerge da terra, por quê? Porque ela representa tudo aquilo que está incutido nas nações, nos povos do nosso mundo, e que vem da terra, do planeta, da matéria, né? Nasce da matéria. Nós temos Deus, Espírito e matéria. E o Espírito, ele, dentro dessa situação, ele se deixa envolver pelas questões da matéria. E as questões da matéria são essa besta. Então, quando fala que a besta é personificada, no número 666, lá atrás, no primeiro vídeo, a gente viu que tem aqueles que fazem a referência ao título papal. Então a besta seria a religião católica e o Papa seria a representação personificada dessa besta. Existem outros historiadores que atribuem a outros personagens da história, mas na realidade isso seriam colocações pontuais históricas, né? Mas a besta, tanto a que emergiu do mar quanto a besta que emergiu da terra, elas representam isso. O nosso materialismo excessivo, os nossos valores mais mundanos, né? A religião convertida em interesses materiais, a política levada para o lado da corrupção, a nossa corrupção diária e íntima nas nossas escolhas do dia a dia, nas pequenas torpezas que nós cometemos através dessas escolhas e daquilo que vai de encontro ao nosso interesse em cada momento. Tudo isso é a besta, é a representação da besta nesse sentido íntimo e no sentido cósmico, porque é algo que afeta a humanidade e que faz com que o passo caminhado para a evolução se torne mais lento, né? Então, todos os ídolos e líderes das eras e das gerações que desconectam esses seres da paternidade divina são representantes dessas bestas.
A gente vê a juventude seguindo ídolos que se drogam, que bebem, que fumam, que fazem um monte de besteira, que estão tão desassociados da espiritualidade, dos valores nobres, né? Tudo isso é a besta. E na realidade, por que seguem? Por afinidade, não é por outra coisa. Por afinidade, mesmo que seja uma afinidade temporária, é uma afinidade. Então, é um contexto, né? A besta é um contexto que vai de encontro ao nosso imediatismo mundano, que supera em nós ainda a nossa busca pelas verdades eternas e espirituais. Nós também temos aí, na sequência, o capítulo 14, e diz assim no capítulo 14: e cantavam um como cântico novo, diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Vocês lembram dos anciãos, dos 24 anciãos, dos 4 animais ou dos 4 seres viventes, né, que nós comentamos lá no comecinho. Quem não lembra vai ter que assistir tudo de novo. E então narra que o Cordeiro estava sobre o Monte Sião e que esses 144.000 estavam diante do trono cantando como um cântico novo. E que somente eles sabiam esse cântico novo, ninguém mais podia aprender. Esse novo cântico é o quê? Representa o quê dentro da trajetória que a gente está vendo da história da humanidade e da religião, do desenvolvimento da religião? O surgimento da doutrina espírita. Então, representa a voz dos espíritos, que veio trazer à Terra, que veio trazer até nós, a verdade espiritual, né? Então, esses 144.000, eles não apenas representam, nesse sentido mais coletivo, a voz dos espíritos que já se propuseram e já se reformaram e estão, né, dentro desse processo de regeneração, como também o sentido de que nesse momento do surgimento da doutrina espírita, foi chegado o tempo da maturidade moral e espiritual para que a humanidade começasse a se conscientizar e a realizar a reforma íntima. Então, nós vemos que o cântico novo é o surgimento da doutrina espírita, ou seja, uma nova contextualização dos ensinamentos de Jesus depois de tanta deturpação. Essa nova contextualização é a retomada do cristianismo redivivo, a retomada da essência da doutrina do mestre e o seu aprofundamento através das verdades espirituais descortinadas pela voz dos espíritos que, sob a direção do mestre Jesus, vieram para o intercâmbio mediúnico realizar essa contextualização e esse novo cântico aqui no nosso planeta encarnado, né? E esses 144.000 que cantavam esse cântico é a representação desse período de maturidade moral e espiritual que nós adquirimos com o passar de toda essa trajetória aí difícil e dura, pela qual a humanidade teve que realmente seguir. E aí, a partir daí, nós temos também no texto assim: estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Para aonde, deveria ter um ai. Na realidade, cada palavra tem um sentido, um significado, e a gente precisa prestar atenção nisso, senão a gente não entende nada, né? Quando fala, estes são os que não estão contaminados com mulheres porque são virgens, o que são as mulheres? O que era a mulher? A religião. Ela toma o sentido de religião quando ela perde a essência do evangelho, né? E de Maria. E ela se torna mulher no sentido da religião, a religião opressora. As religiões com a carga mundana do homem e não mais do Cristo. Então, as mulheres, ser contaminado com mulheres, é estar contaminado desses valores mundanos e seguir as religiões terrenas, ou seja, dentro do Consolador Prometido da doutrina espírita, vieram as verdades espirituais, sem a deturpação do homem. Tá? E fala, porque são virgens, essa virgindade é no sentido da sua ligação com Deus. Então, os que não estão contaminados com mulheres porque são virgens, porque seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá,
são os espíritos que já fizeram o religare, né? A religião já não é a religião mundana, a religião terrena, a mulher terrena, mas é a religião com Deus, é o religare com Deus, e já estão no caminho dessa regeneração, desse processo de aperfeiçoamento moral. Depois fala assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo, língua e povo. Aí conta que é vista a vitória sobre a Babilônia. Né? O que era a Babilônia? Era a cidade representativa de toda a decadência dos povos da época. Né? Então, quando fala que o anjo tinha o evangelho eterno, esse evangelho eterno seria proclamado para todos os que habitam na terra. Esse evangelho eterno é o evangelho de Jesus redivivo, na sua essência, trazido pelo Consolador, prometido por ele mesmo, né? Através da doutrina espírita, que abre e descortina os valores morais espirituais, as verdades do mundo espiritual e da existência espiritual, fundamentada, conceituada, com os preceitos, diretrizes, toda a informação, todo o conhecimento necessário para que a gente tenha uma direção a seguir. Então, quando é visto que através dessa chegada do Evangelho Eterno há a vitória sobre a Babilônia, significa que o cristianismo redivivo, a doutrina espírita, traz ao mundo luz espiritual e que vai vencendo, né? Vai vencendo aos poucos todos os entraves, todos os impedimentos, todas as oposições, para poder se estabelecer e conduzir a humanidade nesse processo de regeneração. Tá? Então diz assim: e outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem, e esse era um como o filho do homem, e ele disse: lança tua foice e cega, a hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. Ou seja, nesse momento, esse anjo fala para o Filho do Homem, ou seja, para Jesus, que era para ele lançar a foice e cegar, fazer a separação do joio e do trigo, né? Por quê? Porque já é a hora, porque já a terra está madura para isso. Significa que todo o processo, todo o período de aprendizado que era possível e necessário aos homens, já se passou, já está se encerrando. E que agora é a hora de cegar, é a hora de fazer essa separação, de retirar da terra o joio para que permaneça só o trigo. Então, o joio são esses espíritos do remanejamento espiritual, e o trigo são esses espíritos que permanecerão como herdeiros da terra, porque são mansos e pacíficos. Depois, dando continuidade no capítulo 15, nós vemos as últimas as 7 últimas ou as últimas 7 pragas e a ira de Deus. Aí a gente olha e fala: ira de Deus? O que significa isso? Na realidade, esse é o processo da transição planetária, esses últimos momentos da transição planetária, por isso as 7 últimas pragas. São as últimas vivências dos seres humanos, encarnados ou não no planeta, que estão nesse entremeio entre mundo de provas e mundo de regeneração. A ira de Deus, na verdade, é que nesse período, né, que nós já vivemos e que nós estamos vivendo agora, o finzinho dele, é necessário que tudo se cumpra. Jesus não falava que a lei seria cumprida até o último ceitil? Então, é o cumprimento das leis naturais, para que haja evolução e o progresso. Então, o pagamento, vamos dizer ali, a ação e a reação sendo colocada vírgula por vírgula na sua ação, né? no seu acontecimento. Tá? Então, a ira de Deus é só uma representação da necessidade de que se cumpram as leis naturais para que haja essa evolução e essa entrada na regeneração. E aí surgem as 7 últimas pragas, que fazem referência a esse período probatório da humanidade, para essa fase de transição planetária e fixação das destinações, ou seja, as últimas oportunidades para cada espírito consigo mesmo fazer essa sua modificação íntima e estar apto
tornar-se apto a permanecer no processo de regeneração da terra e não ter que ser, entre aspas, banido, né, remanejado a outro local para recomeço dentro da trajetória evolutiva, lembrando sempre que esse recomeço se dá em mundos que estejam de acordo com a condição moral do espírito, né? Condição moral. Então, tecnologicamente, no desenvolvimento dos corpos e tudo mais, pode estar bem mais atrasado. Mas é a condição moral que vai imperar. No capítulo 16, olha que interessante, surge cada uma dessas pragas ou dessas taças. E tem uma passagem que diz assim: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Essa passagem é da besta falando, né? Do dragão falando, da besta falando. Então, quando fala que vem como um ladrão e que é bem-aventurado que vigia, guarda as roupas para não andar nu e não sejam vistas as suas vergonhas, a gente vai lembrar o quê? Que tudo fica registrado no nosso perispírito e no nosso campo mental, não é? Então, não tem como a gente esconder verdadeiramente quem nós somos, o que nós carregamos em nós, os nossos valores, as nossas vergonhas, ou seja, a nossa não evolução. Por isso, vem aquele alerta de Jesus desde do Monte das Oliveiras, quando ele fala: orai e vigiai. E pode ser o inverso também, vigiai e orai, quer dizer, fazer a nossa parte e pedir reforço pela proteção, pelo amparo, pelo fortalecimento espiritual. Realizando a nossa reforma íntima, que é a nossa limpeza moral, para que nós não estejamos nus, ou seja, para que nós não estejamos aí à vista com todas as coisas erradas que nós fizemos, sem ter feito nada para superá-las e para corrigi-las, né? E aí começam a surgir as taças. Então, a primeira taça, ela é derramada, ela está com a fumaça dos céus e ela é derramada sobre a terra. E aí ela traz chagas para a terra. Ela representa as doenças que vêm trazer sofrimento e dor para os seres humanos, né? As doenças que estão tão inerentes ainda à nossa vida material e que, a gente não pode esquecer, na sua grande maioria, tem como matriz, como fonte, a nossa condição psíquica, emocional e espiritual. Então, o nosso campo espiritual, emocional e psíquico são os que determinam, porque são campos que determinam a nossa predisposição às doenças que fazem parte deste mundo. A taça sobre o mar, que foi lançada sobre o mar e tornou o mar em sangue, é a representatividade das guerras, a representação, melhor dizendo, das guerras. Tá? Então, as guerras que eu falei lá atrás, que sempre tem por vistas domínios materiais. A terceira taça foi lançada sobre as fontes e os rios, também tornando tudo em sangue. Representa os conflitos entre as nações, entre os líderes, entre as pessoas, né? Entre os vizinhos, entre as sociedades, entre as religiões, entre todos os conflitos, todas as perseguições, todos os preconceitos e as obsessões. Porque tudo isso, esses conflitos, perseguições, preconceitos, se relacionam entre os encarnados e desencarnados, né? Entre mundo físico e espiritual. A quarta praga vem com a taça que é derramada sobre o sol. Então, o sol abrasa a terra. O que significa isso? Abrasar a terra, queimar os seres, né? São as expiações, as dores, os sofrimentos morais que nós vamos colhendo dentro das escolhas que nós fizemos, seja pelo mal que nós fizemos à natureza, seja pelo mal que nós fizemos aos nossos semelhantes, seja pelo mal que nós fazemos a nós mesmos através dos nossos vícios, pelos nossos desregramentos, desequilíbrios morais e emocionais, seja pelo mal que nós causamos espiritualmente. Então, tudo isso vem através da taça sobre o sol. A taça sobre o trono da besta é a quinta taça.
é a quinta praga. Ela é jogada sobre o trono da besta, ou seja, ela é jogada sobre esse trono para que tudo aquilo que a besta, né, que é aquilo que a gente falou da representação de todas as nossas inferioridades, viesse a semear, se desenvolver no seio dos seres e da terra, da humanidade, viria a trazer, tudo isso viria a trazer em forma de chagas, de sofrimento, de dores, até o momento em que essas últimas pragas chegariam, porque aí os tempos são chegados e a transformação vem e a verdade surge. A taça sobre o rio Eufrates, essa taça, a sexta taça é lançada sobre o rio Eufrates, que é uma representação, porque diz que quando é lançada essa taça sobre o rio Eufrates, que é um rio muito caudaloso, essa água seca, né? E essa água seca e faz a preparação para a vinda dos reis do Oriente. O que é a vinda dos reis do Oriente? O que é a água secar? A água secar é a representação de que tudo aquilo que estava sendo disseminado de forma enganosa sobre a parte espiritual da vida, não teria mais o domínio que tinha antes. E aí a vinda dos reis do Oriente, que aí a gente lembra dos reis magos da história de Jesus, mostra o quê? Que a partir desse momento a religião se abre para trazer conhecimentos e para o mundo ocidental das filosofias orientais, então, que são mais ricas em espiritualidade, embora não tenham toda a fundamentação da doutrina espírita, mas tem essa relação com a espiritualidade, uma contextualização mais profunda, uma vivência espiritual maior, então tudo isso vai se incutindo e vai trazendo também uma purificação e uma nova contextualização da vivência religiosa, da religiosidade das pessoas. E na última taça, a última praga é lançada sobre o ar, ou seja, o momento de transição está iminente. Então, essa transformação, essa espiritualidade, essa necessidade de mudança do planeta Terra, da sua condição planetária, está iminente. E aqueles que vencerem todas essas dores, esses sofrimentos, vão ser os eleitos a seguirem no planeta. E aí nós temos o capítulo 17. Eu vou falar sobre ele e depois eu vou parar para a gente ver os últimos capítulos no próximo áudio, ou no próximo vídeo. O capítulo 17 fala sobre o surgimento da grande prostituta. Então, narra, né, que João vê, então, a grande prostituta, uma mulher vestida de escarlate, com muito ouro, com muita riqueza, sentada sobre muitas águas. O que ela representa? A mulher, a grande prostituta, ela representa a decadência da religião opressora, que no final de todo esse processo permaneceu apenas com o quê? Com a riqueza, com os bens materiais, desconectada totalmente de Deus, do mais alto, da religiosidade. Então, a grande prostituta, ela estava sentada sobre muitas águas, ou seja, ela liderou muitas nações, ela está ainda impregnada em muitas nações, que se atrelam muito mais ao materialismo imediatista do que à espiritualidade enobrecedora. Então, ela representa essa decadência da religião opressora, que nesse período em que a grande prostituta é vista, já está sendo confrontada pela razão unida à fé e à filosofia, ou seja, com a vinda do Consolador prometido, com as verdades espirituais que vão surgindo. E aí surge aquele período de combate entre essa religião opressora e esse despertar do espiritualismo, né, da doutrina espírita, da espiritualidade, não do espiritualismo, para vir à Terra
e iluminar a terra. Então há esse primeiro momento de combate, tanto é que as perseguições, o ato de Barcelona, que aconteceu com a queimada dos livros, das obras que Kardec havia enviado, e várias outras perseguições e preconceitos e tudo mais, representam esses combates entre a fé, a filosofia e a religião, né, a razão com a religião, e essa religião opressora, onde nações e poderes de lideranças ainda estão combatendo e combaterão a luz no mundo. Tanto o mundo espiritual quanto o mundo físico, encarnados e desencarnados, ainda combatem a implantação do reino de Deus na Terra. A implantação dessas verdades, porque ainda há muito preconceito, ainda há muita ignorância, ainda há muita fantasia na mente, ainda há uma puerilidade muito grande por parte de muitos. Não seria muitas das pessoas, dos espíritos encarnados ou não, são semelhantes a crianças. Então não é nem por maldade, mas é por ignorância mesmo, que acabam vivenciando esses preconceitos e combatendo as verdades espirituais. Mas chega um momento de despertamento moral de cada um, individualmente, né? Cada um já é individual, e também da humanidade. E aí há essa conscientização da necessidade desse do religar-se com Deus através da religião. E não a religião servir como algo à la carte para a gente pedir as necessidades do mundo, as necessidades orgânicas e materiais da gente, para sanar tudo isso. E aí o que resta para a grande prostituta? Ela permanece apenas com a aparência de poder, mas ela já não tem nem mais poder e nem mais ascendência sobre todos como tinha antes. Isso referindo-se ao catolicismo e referindo-se às religiões materiais, que nesse processo de transição planetária e de regeneração, tudo isso vai perder força. Porque aqueles que estão encarnando no mundo são aqueles que desejam o bem. Aqueles que estão começando a encarnar nessas novas gerações são aqueles que vão impulsionar a evolução do planeta nesse sentido agora. E como muitos já estão sendo desviados ao remanejamento, as coisas vão modificando. E aí o pensamento vai também amadurecendo e a busca pela verdade vai se ampliando. A união da tecnologia, do conhecimento, vai também se fazendo com a questão da religiosidade, e essa trajetória tende a ser o crescimento, esse religar de nós com Deus, e do uso mais consciente e equilibrado da matéria para a nossa evolução. Então, o que resta para aqueles que se afastaram desse alicerce espiritual dentro da crença, dentro da vivência, dentro do seu íntimo? Restam as riquezas e os bens materiais, que são passageiros, que a traça rói e que a ferrugem corrói e que acabam permanecendo, ficando para trás quando nos despojamos do nosso corpo material, e acabam nos ensinando a lição de que a vida não é matéria, e sim é espiritualidade, é espírito, é amor, é bondade, é crescimento. É isso. Então nós paramos aqui no capítulo 17, e faltam mais 5 capítulos, 18, 19, 20, 21 e 22, para nós encerrarmos o estudo do Evangelho. Então, eu vou gravar agora a próxima parte para que a gente possa assistir depois, bom? Então, até aqui, nós encerramos por enquanto.